computador o Perfect CRM em sua última versão 2.8.4 e eu vou estar descompactando ele para a gente encontrar a pasta que a gente vai estar mandando para o nosso servidor para poder estar fazendo a instalação do Perfect. Então vamos lá, clicando com o botão direito do mouse, extrair para Perfect 2.8.4. Extração concluída. Aqui a gente tem a pasta padrão do Perfect CRM que a gente encaminha para o nosso cliente, seria o Perfect CRM 2.8.4. Acessando essa pasta, a gente encontra aqui a pasta de documentação, que seria um passo a passo feito pelo desenvolvedor. Ele também encontra um compilado muito mais específico do que eu estou passando para vocês. Então vale a pena ler. Aqui a gente tem o Perfect CRM, a pasta padrão e os arquivos de instalação. A gente incluiu também um arquivo adicional chamado arquivo de atualização. Ele seria um compilado de todos os arquivos que você precisa encaminhar para o seu servidor, caso você já tenha uma versão anterior do Perfect CRM instalado no seu servidor. Então basta mandar esse arquivo, descompactar o mesmo na pasta raiz do Perfect CRM, que você vai ter lá a atualização de forma automática. Basicamente seria isso. Beleza? Esses arquivos a gente vai enviar para uma pasta. Seleciona tudo, botão direito, adicionar para arquivo e adicionar para arquivo tipo zip. Sempre compacta em arquivo tipo zip, porque senão a sua hospedagem não vai ler. Beleza? O processo de compactação demora um pouquinho, então a gente volta daqui a pouco. Fala pessoal, voltando aqui. Para vocês passaram alguns segundinhos, mas para a gente passou uns 5 minutinhos. A gente já tem a nossa pasta compactada em .zip e é ela que a gente vai estar mandando para o nosso servidor de hospedagem. Como eu já informei anteriormente, o meu servidor de hospedagem seria a HostGator, então eu já estou com ele aberto aqui. Essa seria a página inicial do cPanel da HostGator. Eu vou estar abrindo o gerenciador de arquivos. Meu gerenciador de arquivos já está aberto aqui em uma nova aba, mas caso você queira abrir, só clicar aqui, gerenciador de arquivos. Eu tenho um domínio aqui que seria o domínio liquidasp.com.br e é por base nesse domínio que eu vou estar instalando o Perfect CRM. Vou estar criando uma nova pasta. Então vamos lá, pasta adicional, aqui na parte superior, e o nome da pasta vai ser Perfect CRM. Ou seja, a partir do momento que eu estou criando essa pasta junto ao gerenciador de arquivos e na raiz do liquidasp.com.br, então para me poder acessar o Perfect CRM vai ser www.liquidasp.com.br/perfectcrm. Aí eu já vou estar acessando a nossa instalação do Perfect CRM. Então, clear pasta e aqui a gente já tem Perfect CRM. A gente pode ver que é um diretório vazio, vou estar carregando aquele arquivo que a gente chegou a compactar. Pasta downloads, Perfect CRM, Perfect CRM, Perfect CRM. E aqui a gente tem a nossa compactação que a gente fez agora há pouco. Ele dá cerca de 79,2 megabytes, 80 megabytes, mais ou menos isso. Enquanto ele envia o arquivo para a nossa hospedagem, vamos fazer outra configuração. Para essa versão do Perfect CRM, que é a versão 2.8.4, ele solicita uma versão do PHP acima de 7.3. Por padrão, geralmente quando você faz a aquisição da hospedagem junto ao HostGator, ele vem com a instalação do PHP em 7.2 ou 5.4, mais ou menos isso. Então a gente vai fazer a atualização do PHP.
Para isso a gente só escreve aqui na parte superior PHP, é que a gente tem a opção de alterar versão do PHP. A gente pode ver que a minha versão de todos os domínios que eu tenho está na versão 7.4 ou 7.3, mas caso a gente fosse atualizar, a gente iria clicar aqui, selecionar o domínio que a gente quer atualizar e na parte superior escolher a versão. Eu não vou atualizar aqui porque já está na versão 7.3, basicamente é a versão que eu preciso. Mas se eu fosse atualizar, só clicar em aplicar aqui que ele já iria fazer a atualização. É super fácil, super tranquilo. Mas caso obtenha algum erro, manda mensagem para o chat da HostGator, que o atendimento é sensacional. 7 dias por semana, 24 horas por dia, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Voltando para a página inicial da cPanel na HostGator, a gente também precisa fazer a criação de um banco de dados que a gente vai utilizar quando estiver fazendo a instalação do Perfect CRM. Para isso a gente vai digitar aqui, ou melhor, a gente pode procurar aqui, ó, banco de dados. Aqui a gente tem o assistente de banco de dados. Ele vai estar auxiliando a gente no processo de criação de um banco de dados. O meu banco de dados vai ser o Perfect. Aqui ele já tem o prefixo, né, da minha hospedagem, e o nome do banco de dados vai ser o prefixo, underline e o Perfect. Próxima etapa, aqui ele está pedindo para poder criar um usuário. Nosso usuário também vai ser Perfect e a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repetimos a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, super segura. Criar. E aqui a gente vai definir os privilégios para esse usuário dentro desse banco de dados. A gente pode adicionar todos os privilégios para ele poder fazer de tudo e fazer a alteração. Nosso banco de dados foi criado com sucesso. A gente já tem o nome do banco de dados, o nome do usuário, que é basicamente o mesmo, e a senha, que é aquela de 1 a 9, né? Que a gente só vai copiar, poder adiantar o processo. Voltando aqui no carregamento de arquivos que a gente tinha feito anteriormente. Já foi carregado para o servidor, a gente vai estar voltando para a pasta aqui da hospedagem, pasta que a gente tinha criado com o nome Perfect CRM, e aqui está o nosso arquivo que a gente enviou para a hospedagem em .zip. Vamos clicar com o botão direito nele e extrair para o Perfect CRM. A extração é bem rapidinho. Aqui já tem todos os nossos arquivos na pasta base que a gente quer fazer a instalação do Perfect CRM. Esse arquivo aqui, .zip, que a gente subiu para a hospedagem, a gente pode excluir. Esse arquivo aqui, arquivo de atualização, como a gente não está fazendo a atualização do Perfect CRM, e sim a gente está fazendo uma nova instalação, então a gente também não precisa dele. Vamos excluir. A gente já tem o arquivo na nossa hospedagem, na pasta que a gente escolheu aqui no domínio liquidasp.com.br. A gente vai acessar ele para poder estar fazendo a instalação. Então, abrindo uma nova pasta, vamos lá, liquidasp.com.br/perfectcrm, que foi o nome da pasta que a gente criou. Automaticamente ele vai identificar o instalador e vai nos passar o URL que a gente deve dar sequência para poder estar fazendo a instalação do Perfect CRM. Clicando nela, ele vai identificar se está tudo certinho, o processo de instalação. E só ressaltando uma informação, na verdade ele não precisa do PHP 7.3, ele precisa do PHP 7.2.5 ou superior. Como eu sei que a maioria das hospedagens não dispõe dessa versão do PHP, e sim do PHP 7.2, 7.3 ou 7.4 no caso, então a gente já passa direto para 7.3 para não ter dor de cabeça. Da sequência, aqui seriam as permissões das pastas.
Na HostGator já configura por padrão. Caso esteja com algum erro aqui, só adicionar a permissão que ele vai estar solicitando, que você vai conseguir dar sequência ao processo de instalação sem nenhuma dor de cabeça. Aqui a gente já passa para database, informações de banco de dados, aquele banco de dados que a gente criou recentemente. Eu já copiei os dados do banco de dados, mas eu vou copiar aqui novamente junto com vocês. O nome do banco de dados e o usuário é o mesmo, a mesma coisa. Database, nome de usuário e a senha aquela super segura de 1 a 9. Não façam isso. Aqui a gente já tem a URL ou o domínio do Perfect CRM, de instalação do Perfect CRM. A gente pode observar que por padrão ele coloca http://liquidsp.com.br/perfectcrm, ou seja, ele não identifica o SSL. Seria o certificado de segurança que basicamente na HostGator a gente tem de forma gratuita. Eu acredito que a maioria das hospedagens hoje em dia disponibiliza isso de forma gratuita. Então, sabendo isso, eu quero acessar o meu Perfect CRM através do SSL. Então eu vou adicionar aqui um S, ficando https://. Caso você não faça isso no processo de instalação, tem como corrigir isso posteriormente? Tem, mas é fazendo uma modificação diretamente no código de instalação pelo gerenciador de arquivo. Caso alguém tenha essa dúvida, manda aí no comentário que a gente vai auxiliar como que faz essa operação, beleza? Aqui, nome do administrador, informações do administrador. Quando você for acessar a página de administrador, essas informações vão estar lá. Então, muita atenção com esse processo. O nome aqui vai ser Anderson, sobrenome Muniz, e-mail, vou colocar como perfex@liquidasp.com.br, senha 1234567889, 1234567889. Aqui tem um porém, o time zone. O que acontece esse time zone? Se você estiver fazendo a sua instalação através do Google Ads ou do Internet Explorer, coisa que eu duvido que alguém use ainda, mas se você usa, ele não vai instalar. Simplesmente isso. Ele tem um bug, não faço ideia o porquê, mas ele não consegue selecionar o time zone através do Google Ads ou então do Internet Explorer. Então, para poder fazer a instalação, a gente recomenda para poder fazer a instalação através do Google Chrome. A gente não tem dificuldade nenhuma para poder fazer a instalação através desse navegador, então use ele. Aqui por padrão, pelo menos para quem for do Brasil, coloque como São Paulo, depois a gente consegue estar fazendo uma atualização dessa configuração. Deixa eu digitar aqui para poder ficar mais fácil. São Paulo, América São Paulo. Está lá. Processo de instalação concluído com sucesso. Aqui ele passa algumas informações para a gente nessa página final da instalação. Que a instalação foi concluída com sucesso, obviamente. E ele também pede para a gente deletar um determinado diretório. Seria o diretório de instalação, a pasta de instalação. Não necessariamente você precisa deletar essa pasta. Só alterar o nome, adiciona um S ali, que se algum dia você precisar dela novamente, você vai ter ela ali à disposição. Como o nosso gerenciador de arquivos ainda está aberto, a gente tem aqui a pasta install. Vamos renomear a mesma para installs. Ele já não vai identificar mais essa pasta. A gente tem também aqui o domínio do administrador e membros da equipe e o domínio dos clientes. Então vamos lá acessar via administrador.
Você vê que ele já identifica por padrão administrador e ele tenta traduzir, porque ele não vem a tradução. Mas eu vou ensinar como que faz esse processo. O e-mail de administrador que a gente colocar seria o perfex@liquidasp.com.br e a senha 1234567889. Vamos ver se acessou. Aqui a gente já vai fazer a tradução, porque nosso inglês é maravilhoso. Então, só voltando aqui, fechar aqui, dashboard, setup, configurações, localização, e aqui em localização a gente já tem as informações que a gente precisa tá configurando de forma imediata. Seria a data, né? A forma da data, a gente sempre utiliza aqui no Brasil como dia, mês e ano. Aqui seria a time zone, que a gente já configurou ali no processo de instalação, e a linguagem padrão do Perfex CRM, que a gente tem uma imensidão de linguagens. Então, se você for estrangeiro, você pode estar colocando na sua linguagem nativa, que já está tudo bonitinho aqui. Vamos salvar a configuração e a gente já tem o Perfex CRM totalmente em português e configurado, beleza? Pelo menos a configuração inicial. Caso você queira fazer algumas configurações adicionais, você pode vir em definições, configurações, e aqui a gente tem uma ampla barra de configurações. A gente tem configurações gerais, que pode adicionar logomarca, favicon, que seria essa imagem aqui na parte superior. Temos informações da empresa, né, que você pode estar adicionando, nome da empresa, endereço. Eu aconselho adicionar isso o quanto antes, pois essas informações aparecem quando você for gerar algum arquivo em PDF. Se você gera um orçamento para um cliente seu, ele vai pegar a informação daqui para poder estar adicionando lá no PDF do cliente, beleza? Aqui a gente também tem uma configuração muito importante, que seria a configuração de e-mail. O Perfex CRM, por padrão, de forma nativa, ele encaminha tanto para o cliente quanto para os colaboradores e-mails de atualização, e-mails no módulo cron, que seria automáticos ou não. Se você for encaminhar um e-mail de forma manual, ele vai utilizar essas informações de SMTP para poder estar enviando o seu e-mail através do Perfex CRM. Então configure. Caso tenha alguma dúvida do processo de configuração, manda aqui no comentário que a gente ajuda, beleza? Aqui em atualizações do sistema, a gente tem a informação da versão que a gente tem instalado e da última versão que tem disponível no mercado. Então, caso isso daqui esteja vermelhinho, quer dizer que já saiu uma atualização do Perfex CRM. Então procura a gente, que a gente tem a atualização para poder fornecer para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Basicamente essa seria as informações base para você estar fazendo a instalação do Perfex CRM.